Talvez o seu coração esta noite esteja dominado pelo medo. O medo na vida, ele toma diversas faces. Às vezes o medo toma a face da fome. O que comeremos? Às vezes o medo toma a face do desemprego. E se eu perder o meu emprego? Às vezes o medo toma a face da enfermidade. Às vezes o medo toma, e principalmente para nós líderes, e o meu povo. O que acontecerá com o meu povo? Às vezes o medo toma a face da solidão. E muitas vezes eu e você somos dominados pelo medo. Essa noite eu quero trazer um desafio por meio desta história, por meio da vida de Jeroboão. E eu quero trazer o seguinte desafio para a amada igreja: não deixe que o medo domine o seu coração. Antes de nós entrarmos na mensagem, permita-me, de forma breve, falar um pouco do contexto desta passagem. É nesse capítulo onde o reino é dividido. O reino de Israel era um único reino, ok? E depois do pecado de Salomão, esse reino é dividido em dois. Reino do norte, reino do sul, ok? Reino do norte fica com 10 tribos. O reino do sul ficam com 2, ok? Então é nesse contexto que o reino se divide em 2. 10 tribos seguem a Jeroboão, ok? E 2 tribos seguem a Roboão. O texto vai falar uma tribo, né? Mas a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ok? Isso foi profetizado e prometido por Deus no capítulo 11 de 1 Reis. Note comigo. 1 Reis, capítulo 11, versículo 11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedesses, lembra que Salomão ele vai para a idolatria, tá bom? Visto que assim procedesses, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo, ok? E aí no versículo 31 diz o seguinte, do capítulo 11: e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Versículo 35. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, a saber, as 10 tribos, e te darei a ti. E o versículo 37. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. Tá bom? Então, aqui ocorre, no capítulo 12, a divisão do reino, o reino unificado de Israel, se divide em 2. Reino do norte e reino do sul. E no capítulo 12 de 1 Reis, nós vemos algo triste aqui. Jeroboão faz algo que eu e você normalmente, ou na realidade algo acomete Jeroboão, que normalmente nos acomete, que acontece conosco, o medo. Vemos o início do medo de Jeroboão e vemos as soluções erradas que ele vai dar para este medo. E nós também vemos as consequências do seu medo. Note comigo o início do medo de Jeroboão no versículo 26 a 27, no capítulo 12. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Note algo muito interessante aqui. O medo de Jeroboão começa onde? Aqui. Ok? Aqui. O medo começa aqui. Ele cria uma ilusão. Ele cria uma fantasia. O medo começa em seu coração, em sua mente. Então ele pensou consigo: agora o reino que eu tenho vai voltar para a casa de Davi. Versículo 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, o coração dele se tornará a Roboão.
rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Note que, caso o povo prestasse culto em Jerusalém, Jeroboão temia que o povo fosse seduzido pelo reino de Roboão e se rebelasse contra ele. Então podemos mostrar uma insegurança quanto à sua permanência no trono. Eu vou perder a autoridade. O povo vai lá adorar o Senhor, Roboão vai colocar alguma coisa na mente deles, né? Eles vão voltar, vão me matar, eu vou perder aqui o meu reino. Então note que ele está criando medo em sua mente. Sabemos que o medo dele é egoísta. Não é baseado na glória de Deus. É baseado nele. Eu vou perder. Eu vou perder tudo isso. Era fruto da sua imaginação. Era um ato de incredulidade. Nós já vamos entender por que o medo de Jeroboão era um ato de incredulidade. Então ele inventa toda essa fantasia. Todo esse medo. E Jeroboão tinha uma escolha. Entregar ou não aquilo que ele estava imaginando. Entregar ou não o seu medo ao Senhor. Entregar ou não aquilo que estava atormentando o coração dele, aquela ansiedade, aqueles pensamentos, aquilo que estava dominando o coração dele. Ele tinha a liberdade de decidir, ou eu entrego, ou eu deixo isso me dominar. E conforme o texto, isso o domina. O medo domina o seu coração. E agora que o medo domina o coração de Jeroboão, ele faz algo. O que ele vai fazer? Conforme as Escrituras. Solucionar o problema dele. Não é assim conosco? Se você tem medo de, por exemplo, perder seu emprego. Ou se você tem medo, por exemplo, da fome. Ou se você tem medo da solidão. Ou se você tem medo da angústia ou da perseguição, o que nós tentamos fazer? Dar as nossas soluções. Tentamos solucionar os nossos problemas do nosso jeito. E nós vamos ver isso exatamente aqui na vida de Jeroboão. Ele tenta solucionar o medo de seu jeito. Ao invés de entregar ao Senhor, ao invés de descansar no Senhor, ele toma a liderança do seu coração. Na realidade, permita-me só deixar algumas coisas aqui. Jeroboão ele vai tentar solucionar o seu medo do seu jeito. Porém, para solucionar o medo do seu jeito, ele vai fazer algumas coisas. Primeira coisa, ele vai desprezar o Senhor. Ele despreza as leis de Deus, seus mandamentos, seus preceitos. Ele vira as costas para Deus. Note a 1 Reis, capítulo 14, versículo 9. Vamos pegar versículo 7 para entender um pouquinho? Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel. Note que o povo não era de Jeroboão. E tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei. E tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos, e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. E fizestes outros deuses, e imagens de fundição, para provocar minha ira, e me virastes as costas. Note que Jeroboão, para solucionar o seu medo, ele vai fazer algo. Ele vai desprezar Deus. O medo, quando ele domina o nosso coração, o primeiro sinal que ele vai apresentar é: despreze os princípios da palavra de Deus. Olha, se você não for desonesto em seu trabalho, você não ganha promoção. Você não precisa daquele dinheiro para pagar as contas? Preciso. Sua família não está doente? Tá. Olha a oportunidade aí. Despreza Deus. Negue os princípios da palavra de Deus. Jeroboão, então, ele nega, ele despreza, ele vira as costas ao Senhor. Então, no versículo
lá em Romanos não, estou com Romanos na mente. Lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 28, ele passa a tomar conselhos errados. Então, note, eu agora viro as costas para Deus, eu começo então a buscar conselhos errados. Já notou isso não acontece com a gente? Você está errado, você não vai atrás das pessoas que pensam de forma certa. Você não vai atrás do pastor. Você não vai atrás do seu líder, do seu amigo. Você não vai atrás daquele homem fiel. Versículo 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Ele instalou a idolatria no reino que pertencia a Deus. Então, Jeroboão, olha, é o seguinte, esse medo, as pessoas compram esta fantasia de Jeroboão. Então vamos fazer o seguinte, Jeroboão, está ali um ídolo aqui, outro ali, está ali uma nova religião, ou tente misturar as coisas, tá bom? Não precisa mudar muito, senão, né? Faça uma religião do seu jeito. Jeroboão, ele ouve esses conselhos, ele busca conselhos errados, ele então começa a praticar esses conselhos errados. O versículo 28 até 32 vai nos mostrar isso. Então ele chega e basta de subir, dizer a Jerusalém, vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Ele começa a inventar uma mentira. Porque quem fez o povo subir do Egito? Deus. Então ele começa a viver uma mentira e a propagar uma mentira. Quantas vezes nós, pelo medo, começamos a querer nos enganar, não é verdade? Não, pastor, está tudo bem comigo. Eu estou longe de Deus, está tudo bem comigo. Não, pastor, eu tomei a rédea da minha vida, está tudo bem comigo. Não, irmão, está tranquilo. E nós começamos a viver uma mentira. E não só isso, porque eu e você estamos longe de Deus, começamos a ensinar mentira para as pessoas, né? Não precisa subir para Jerusalém. Não precisa, porque você tem aqui os deuses, eles que te libertaram de Israel. Ele pôs um em Betel e outro em Dan, de forma muito estratégica. Note, em vez de usar a estratégia dele para o bem, ele começa a usar a estratégia para o mal. Então ele começa a articular um plano, ele articula um plano, ele executa um plano, mas não para a glória de Deus, mas para as coisas que vão afastá-lo de Deus. E não só isso, o meu medo, quando eu sou dominado pelo meu medo, não só me afeta, eu quero afetar outros. Eu quero levar outros a seguir a minha fantasia. Não, olha, me segue. Jeroboão começa a fazer isso. Isso se tornou o quê? Em pecado. Note que o nosso medo, ele nos leva ao pecado. Esse homem, então, é dominado pelo medo. Não só tenta solucionar, ele soluciona seus problemas da sua forma. Ele vive uma mentira, ele propaga uma mentira. Ele tomou esse caminho porque simplesmente o medo dominou seu coração. Agora, pergunto, como ele poderia ter solucionado esse medo? Como eu e você podemos solucionar os medos que vira e mexe, constantemente aparecem em nosso coração? Você tem medo? Temos, somos de carne, né? Eu e você somos Jeroboão, meus amigos. Estamos apontando para esse homem aqui, mas eu e você muitas vezes agimos como ele. O medo bate na porta da nossa casa. O medo bate em nosso coração querendo entrar, querendo dominar as rédeas da nossa vida, querendo dominar o trono do nosso coração, que pertence somente a Deus. Sim, o medo bate em nossa porta. O medo de perder a pessoa que nós amamos.
O medo de perder uma promoção, o medo de perder um status. Mas note, irmãos, nós não vivemos para essas coisas. Os gentios que não conhecem a Deus, que saem correndo atrás de todas essas coisas. Eles correm atrás do pão. Agora, veja bem, eu já vou explicar isso. Eles correm atrás da sua vida. A semente que cai entre os espinhos, ela não vem a frutificar. Por quê? Porque ela está sufocada pelas coisas dessa vida, pelos deleites. Eu não estou dizendo que você não deva correr atrás do seu pão. Eu não estou dizendo que você não deva cuidar da sua saúde, da sua família. Mas o meu clamor para você esta noite, não deixe o medo dominar o seu coração. Porque ao dominar o seu coração, ele te levará para longe de Deus. Jeroboão poderia ter tido aqui um final totalmente diferente. Se a solução que ele tomasse para o seu medo fantasioso fosse buscar a presença de Deus. Capítulo 14. Capítulo 14. O filho do rei estava o quê? Doente. Então ele envia a sua esposa até o profeta Aías, para saber o que iria acontecer com o menino. Note que agora que as coisas estão apertando, o calo está apertando, oh Deus, me ajuda. Tá certo, que bom que ele vai buscar Deus, né? E ainda bem que Deus tem misericórdia quando nós o buscamos. Mas até aqui já ele foi longe demais. Ao invés de buscar o Senhor lá no começo, ele busca aqui. Quando a saúde do seu filho, quando o seu filho estava doente. Se essa atitude fosse tomada lá no início, muito provável a solução, o resultado seria diferente. Note comigo o versículo 4 do capítulo 14. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se e foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque os seus olhos já tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Note, quando nós estamos em pecado, nós começamos a fazer o quê? Fingir ser outros, agir em hipocrisia, mentir, tentar enganar as pessoas, mas você não engana Deus. Você está tentando enganar os outros, mas você não engana Deus. Então, ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Deus vai te encontrar. Você está tentando se esconder? Por que finges assim? Pois eu estou encarregado de dizer-te, ou de te dizer duras novas, duras notícias. Aqui também é uma lição para nós, pastores. O povo está em pecado? Nós temos que dizer o que a palavra diz. Deus diz isso em sua palavra. E aí todo aquele contexto, de Jeroboão. Você se desviou. Você virou as costas para mim. Você instalou a idolatria no meu povo. Você não guardou os meus mandamentos. Você fez o que era mal. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que comer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor o disse. Note a dura repreensão da parte de Deus. As consequências do medo de Jeroboão: afastamento pessoal e nacional de Deus. Você vê isso em 1 Reis 12, 1 Reis 13, 33 a 34. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho,
antes de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos, a quem queria, consagrava para sacerdotes dos lugares altos. Deus deixou um padrão para os sacerdotes. Aqui a gente aprende uma coisa: quando você está em pecado, você começa a levantar uma liderança pecaminosa na igreja. Quando você está dominado pelo medo, você toma decisões carnais. Não é um líder segundo a palavra de Deus que você quer. É um líder segundo os desejos do seu coração. Não é um líder que vai, com amor, te confrontar. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Não é esse líder que você quer. Você quer aquele líder que te bajula. Que aponta, tá tudo bem, meu amiguinho, né? Não, você pode viver em pecado. Mas note o que ele faz. Ele levanta líder segundo os princípios dele. O pecado faz isso. E muitos estão na igreja em pecado e não querem um líder fiel, querem um líder do oba-oba, da bagunça, da infidelidade. O líder que não me confronta, não fala a verdade. Mas, irmãos, quantos de vocês vão para o médico esperando uma mentira do médico? Quantos de vocês gostam de ir para o médico e saber que o médico está mentindo para vocês? Eu acredito que nenhum, né? Você chega no hospital, você está com a perna mancando. No mínimo que você espera ouvir do doutor é: olha, toma esse remédio que vai ajudar. No caso do Michael, né? O Michael tem aqueles chás, né? Muito bom, fazer uma propaganda aqui, comercial, brincadeira. Você vai para o médico esperando o quê? A verdade. Agora, ai do médico que chega, olha para sua cara, um rosto deprimido, triste, choroso. Ih, rapaz, se eu disser a verdade para ele, aí que o homem vai acabar de, né? Vai se entregar a lágrimas. Mas, irmãos, se conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando o médico diz, olha, me perdoe, eu sei que o que eu vou te dizer é muito duro, mas o seu hábito alimentar está te fazendo mal. Se você continuar, você vai perder uma perna. Se você continuar, você vai perder isso. Então você chora. Obrigado, médico. Qual que é o remédio? Esse é o remédio, toma. Mas parece que muitos na igreja não querem isso. Não querem uma pregação que confronta. Não querem uma pregação que rasga o coração. Não querem um evangelho que chama a santidade, a devoção, a sinceridade. Mas querem o quê? Líderes segundo os seus corações. Jeroboão levantou esse líder. Agora, meus irmãos, eu faço a pergunta para vocês. Como Jeroboão poderia ter solucionado o medo de forma correta? Qual seria a forma de solucionar o medo de Jeroboão? Eu não citei esse texto. Vamos para lá? 1 Reis capítulo 11. 1 Reis capítulo 11, versículo 37 a 38. Tomar-te-ei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e será rei sobre Israel. Se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. E te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Irmãos, como Jeroboão poderia ter solucionado o medo dele? Sendo fiel a Deus. Confiando na promessa de Deus, na palavra de Deus. Como ele poderia ter solucionado o medo do coração dele? Não era dando soluções segundo o seu coração, segundo os seus princípios. Não era buscando conselhos errados, mas simplesmente lembrando o que Deus disse. Deus prometeu me guardar. Prometeu estabilizar a minha casa. Mas muitos de nós, ao termos benditas promessas, ao estarmos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, da palavra de Deus, muitas vezes eu e você não nos agarramos a essas promessas. E o que fazemos? Fazemos ao contrário, tentamos dar soluções
ao nosso modo. Se Jeroboão tivesse ouvido isso, se atentado ao que Deus disse, mas muitas vezes eu e você somos incrédulos. Lembra que Jeroboão tenta solucionar o seu medo? Mas ele soluciona o seu medo em incredulidade. Muitas vezes eu e você estamos agindo em incredulidade. Deus prometeu que irá cuidar de nós. Agora, note bem, ele não está prometendo que a vida vai ser fácil. Se você ouvir um evangelho que, olha, vai dar tudo certo, desculpa, né? No céu vai. Para onde nós salvos vamos, vai dar tudo certo. Mas aqui é luta, aqui é prova, aqui é lágrima. Cristo aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Mas, irmãos, tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Cristo, é interessante porque a palavra de Deus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Às vezes não vai ter pão na nossa mesa. Às vezes a conta não vai fechar. Mas o que nós devemos manter é a integridade no nosso relacionamento com Deus. Deus, a conta não está fechando. E vai aparecer tentações, irmãos, na sua vida. E o que você tem que fazer? Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Confia na palavra do Senhor. É interessante quando nós abrimos as nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo 6. Gosto muito desse texto. Cristo vai falar sobre dois senhores, ou Mamon ou Deus. Você não pode ter dois senhores. O mundo anda ansioso. Os gentios procuram todas essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir. O mundo está dominado pela sua ansiedade. A ansiedade não pode acrescentar nenhum milésimo de segundo em nossas vidas. Na realidade, ela rouba a nossa paz. Muitas vezes eu e você achamos que Deus não nos sustenta. Mas Cristo faz questão de nos lembrar, olha as aves. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste, o quê? As sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Irmãos, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Deus provou o seu amor naquela cruz para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Nós somos vasos de barro, mas, irmãos, há um tesouro em nós salvos, que é Cristo. Ele deu todo o seu melhor e você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Ele não vai te amparar quando você passar pelo fogo ou pela água? Você acha que Ele não estará com você quando você estiver no vale da sombra e da morte? Quando você estiver na enfermidade? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Irmãos, nós devemos nos agarrar a essas verdades. O medo vai vir, e eu acredito que de mal a pior. Medos virão, irmãos. Mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Note, quando eu e você somos controlados pelo medo, o problema não é as coisas que nos cercam, é a nossa incredulidade. Cristo condena a incredulidade, meus irmãos. Cristo condena a incredulidade. Lembra quando Cristo está andando sobre as águas? Pedro, corajoso. Eu provavelmente não ia fazer isso. Eu já ia pisar na água e já ia afundar. Vum. Ele sai, anda sobre as águas, está olhando para Cristo e daqui a pouco, olha a onda, né? Ele olha e afunda. E Cristo, ele clama a Cristo pega ele e fala o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidastes? As ondas estavam lá, meus irmãos? Os ventos estavam lá? Estavam.
Mas quando eu e você tiramos os olhos de Cristo, o que acontece conosco? Afundamos. O medo sempre vai existir. O problema é quando deixamos as ondas entrarem nos nossos corações. Quando deixamos os ventos baterem em nossos corações. Mas a Bíblia pede que eu e você continuemos olhando para o Senhor. Olhando firmemente para o Senhor, para o autor e consumador da fé. A Bíblia nunca te encoraja a tirar os olhos de Deus. Porque quando você tira os olhos do Senhor, você não só começa a se afundar, você quer afundar outros com você, como Jeroboão fez. Porque você quer ter uma turma com você. Irmãos, se você hoje está dominado pelo medo, se o seu coração está dominado pelo medo, se arrependa. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, e ele em tempo oportuno vos exaltará. Amados irmãos, Cristo vai nos dizer o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Agora, vale lembrar que não está impedindo de você trabalhar. Trabalhe, irmão, trabalhe. Eu gosto de falar isso, trabalhe. Se dedique no seu trabalho. Se esforce, mas não ao ponto de esquecer quem é Deus. Não ao ponto de você esquecer que Deus proverá. Eu sirvo a Jeová Jiré. Você não serve a Mamon, você serve a Jeová Jiré, ao Deus que provê todas as coisas. Você não serve a um Deus morto. Você não serve a um Deus que esquece seus filhos. Ainda que os pais esqueçam seus filhos, eu não vou me esquecer de você. Irmãos, a Bíblia nos chama a viver pela fé. Então trabalhe, se dedique no seu trabalho, mas não negligencie o seu relacionamento com Deus. Trabalhe de segunda a sexta, alguns trabalham de segunda a sexta de madrugada, incrível, né? Quando você está tendo aquele belo sono, tem alguém trabalhando, né? Se dedique, se esforce, mas não ao ponto de deixar o medo dominar o seu coração. Se você tem que ler a Bíblia, leia a Bíblia. Às vezes nós acordamos durante o dia e, pum, aquela correria. Esquecemos de orar, esquecemos de buscar a face de Deus, de se derramar na presença de Deus. Cristo fala para nós, não se inquiete. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, passam a sua vida procurando todas essas coisas. Agora, irmãos, note, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que você precisa. Não há o que temer. E mesmo que houvesse, irmãos, nosso Deus é muito maior do que a nossa tempestade. Amados irmãos, nós devemos olhar para a palavra de Deus. Não é só um enfeite o culto de domingo. Na realidade, o culto de domingo não é um enfeite, na realidade, na agenda dos cristãos. É um culto onde eu e você nos desafiamos. Continue firme olhando para Deus. Continue firme buscando a face do Senhor. Irmãos, a pergunta que eu faço para você esta noite: seu coração está dominado pelo medo? Se tiver, entrega ao Senhor. Senhor, a Ti confio todos os meus medos. Senhor, eu entrego tudo. Você está tomando soluções erradas para a sua vida? Se arrependa e volte para Deus. Deus, me perdoe por tudo que eu criei longe do Senhor. Derruba todos os ídolos que você criou longe de Deus. Volta a cultuar o Deus verdadeiro. Volta a adorar a esse Deus. Se você instigou pessoas a se afastar do Senhor, volta, olha, desculpa, eu estava errado, estava equivocado. O que eu fiz foi um erro. Seu coração está dominado pelo medo hoje. Se arrependa. Entregue seu medo ao Senhor. Olhe para Deus. Olhe para a palavra. Eu não estou prometendo para você que amanhã as coisas vão dar tudo certo. Ou vão dar tudo certo. Às vezes não, irmão. Às vezes a coisa piora. Às vezes piora e piora mesmo. E não vai piorar só amanhã, vai piorar a semana inteira. Às vezes o mês todo e o ano todo. Mas, irmãos, perto de Deus a paz. Longe de Deus, o que Jeroboão estava fazendo é vivendo uma mentira. E que o que acontece com ele? Deus o repreende.
Então, é melhor estar aflito ao lado de Deus do que ter milhares de pessoas ao seu lado e tendo a mão de Deus contra você. Então, escolha ser fiel a Deus. Se dedique, faça a sua parte. E se a conta não fechar? Não deixe o seu coração ser dominado pelo medo. Entrega ao Senhor, descansa nele e o mais Ele fará. Pai Celestial, obrigado por esse tempo. Senhor, que o Senhor nos ajude a viver uma vida íntegra, reta, temente ao Senhor. Pai, traga-nos para perto de Ti. Senhor, que o povo hoje, inclusive eu, principalmente eu, Pai, possamos entregar, Pai, os nossos medos ao Senhor. Pai, por favor, cuida desta igreja, Senhor. Cuida deste povo, Pai. Não deixe eles se afastarem de Ti. Ó Pai, tantas coisas neste mundo tentam tirar as nossas atenções. Uma conta, uma enfermidade, um problema. Senhor, que nós coloquemos isso diante do Senhor, mas não venhamos nos afastar de Ti. Contas virão, Senhor, mas o Senhor permanece eternamente. Por isso, não nos deixe negar, Pai, o Deus da vida. Senhor, não nos deixe negá-lo. Não nos deixe levantar ídolos em nossas vidas e nem levar pessoas para longe de Ti, mas que nós possamos viver pela fé e a fé somente. Senhor, que o povo hoje descanse em Ti. Entregue o que está atormentando os corações deles ao Senhor. Restaura, Pai, os corações aqui e que eles saiam com paz, sabendo que o Senhor sabe o que eles necessitam. Por isso não há o que temer. Senhor, fortalece esta igreja, restaura esta igreja, restaura o altar dos nossos corações. Toma, Pai, o centro da nossa vida. Não somos nós, ó Pai, o centro das nossas vidas, mas o Senhor. É o Senhor que estabelece a nossa casa. É o Senhor que estabelece os nossos serviços. É o Senhor que estabelece esta igreja. Não há o que temer, Pai. Por isso, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Nós te oramos. Amém.